Boa noite a todos. Hoje é um dia de muita alegria. Receber o Tavinho, nosso amigo, né, Tavinho? Com certeza. Amigo dessa casa, um amigo pessoal, que ajuda a propagar a doutrina. Fora tudo que ele ajuda a gente a fazer, o Amigos do Bem, né? Todo quanto é evento, Tavinho publica, ajuda, arrecada. Trouxe várias escovas de dentes para a fraternidade. Quantas escovas vocês conseguiram? 159. Nossa. Olha lá. O Centro Espírita. Dr. Bezerra de Menezes de Pongaí. Dr. Bezerra de Menezes de Pongaí. Estão trazendo 159 escovas de dentes para a Fraternidade Sem Fronteiras. Dá tempo ainda de ajudar para a gente poder levar até São Carlos. São Carlos vai ser levado para eles, tá? Então fica o convite para quem não sabia ou quiser. Nossos amigos aqui também já ajudaram, tem bastante gente que nos ajudou, nós já enviamos para eles já. Mas assim, conforme vai chegando a gente vai levando, tá? É um trabalho fantástico, convido a todos a entrar na página para conhecer. O Tavinho tá com a camiseta, depois ele mostra. É um trabalho fantástico mesmo, assim, só conhecendo. A gente teve a grande honra de conhecer o Wagner Moura, que é o grande idealizador desse programa. Vale a pena entrar e conhecer toda a história. Inclusive, acho que ele foi no Caldeirão esses dias, né? Eu acho que ajudou a falar bastante sobre o assunto. Graças a Deus. Queria agradecer a presença de todo mundo. Bem-vindas as pessoas que estavam longe. Bem-vinda, Fran, de volta com saúde, aos nossos amigos que vieram hoje, aos que estão voltando. A casa está cheia e a gente fica muito contente com isso. Queria agradecer também as pessoas que estão nos assistindo, nossos amigos pelo Facebook, e convidar a todos então para uma oração, para nos fortalecermos na palestra de hoje. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus Cristo. Primeiro agradecendo a oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez, mais uma oportunidade de sermos melhores do que ontem. Com em nossa mente a imagem de Jesus nesse instante, Ele está com certeza no meio de nós. E peço, Jesus, que nos traga paz e equilíbrio no decorrer dessa palestra, desse bate-papo com o nosso amigo Tavinho, intuindo e abençoando ele em suas palavras. Peço também que leve paz e harmonia a todos que estão nos assistindo, aos seus lares, que essa palestra, que esse bate-papo, o Evangelho de Cristo, chega ao coração de todos nós, aqui presentes, e aos nossos amigos da internet, do Face, para que todos possamos beber dessa fonte inesgotável do amor de Cristo. E principalmente para que a gente consiga colocar em prática. Agradecidos que somos a espiritualidade maior, que nos ajuda, nos ampara, ao nosso anjo guardião, ao mentor desta casa. Damos então por aberto a palestra de hoje. Que assim seja. Tavinho. Faz favor, né? Tá bom assim? Tá ótimo. Fica à vontade. Boa noite a todos. Agradecer a Deus, a Jesus, a oportunidade maravilhosa de mais uma vez estarmos aqui reunidos em seu nome e que possamos, nesses momentos que estivermos aqui reunidos, com o nosso coração totalmente aberto, os nossos pensamentos voltados ao alto, para que todos os benefícios da espiritualidade nós possamos, da melhor maneira possível, compartilharmos, nos sustentarmos assim, nesses fluidos benéficos e salutares, que nos dão ânimo, que nos possibilitam a cada instante de sermos fortalecidos. Lembrando também de tantos que padecem dores, situações diversas, mas às vezes com a nossa lembrança da nossa prece, nós temos assim a imensa oportunidade de auxiliar esses nossos irmãos. Então, que os nossos pensamentos, as nossas boas vibrações
sejam direcionadas a todos eles que estejam necessitados. E a nós, em especial, as nossas preocupações, as nossas dificuldades cotidianas, para que assim tenhamos bom ânimo, para que tudo e qualquer problema que estejamos passando, dificuldade imposta no nosso caminhar, nós tenhamos o bom ânimo que nosso querido Mestre Jesus nos deixou e que possamos seguir com bastante alegria essa nossa caminhada. Independentemente das circunstâncias atuais, certamente cada um de nós possui aquela centelha divina, aquele amor que não temos a dimensão, mas certamente nós temos possibilidades infinitas de superar as adversidades da nossa vida. Eu agradeço Ana e Alexandre da oportunidade, do convite também, de estarmos aqui mais uma noite nesse bate-papo, nessa palestra, nessa preleção, onde falar de Jesus, como a Ana citou inicialmente na sua oração, nos leva à tranquilidade, o nosso coração se acalma, vai tudo se acerenando e a gente percebe a presença desses irmãos junto a nós, os benfeitores espirituais, nosso anjo guardião que está sempre conosco, dando aquela retaguarda, aqueles momentos mais difíceis, para que tenhamos assim possibilidades de sair dessa mesmice de dor e de sofrimento. E cabendo a cada um de nós dar aquele passo, aquele pontapé inicial com a bola parada ali, para que possamos correr atrás da mesma e não ficarmos estagnados e parados no tempo. E quando falamos de uma casa espírita, dentre inúmeras oportunidades do conhecimento de pessoas às quais nós temos a oportunidade de conversar, a cada casa espírita, a cada local que frequentamos, nós vamos percebendo a diversidade realmente que há em cada casa espírita. Diversidade no sentido de que umas são mais ativas, outras são mais conservadoras, né? E principalmente aos trabalhadores da casa. E aqui eu destaco com bastante ênfase o papel que a oportunidade da doutrina nos levou a ter essa amizade mais próxima ao Alexandre, à Ana e aos demais trabalhadores, de verificarem quão grandioso é o trabalho que vocês fazem, junto às entidades, junto aos movimentos aí que visam beneficiar a tantos irmãos ali, com menos poder aquisitivo, que passam às vezes por situações mais difíceis, né? Então, esse laço, não apenas vinculado à casa espírita em si, onde acolhemos, onde recebemos o benefício do passe, da água fluidificada, a proteção dos benfeitores da casa de oração, os guias espirituais, mas principalmente a nossa ação, a nossa vontade de podermos ser útil ao próximo, independentemente da condição ao qual nós estamos monetariamente falando, porque a caridade em si não depende apenas de coisas materiais. A gente sabe que é louvável que você ofereça um alimento, um agasalho, um calçado, a quem quer que seja, agora chegando aproximando do inverno, muito bom praticarmos esse tipo de atividade, essas doações, lembrando também de doarmos coisas úteis e boas, não aquela coisa que está já assim no fim de uso, que a gente já não tem mais vontade de usar, em razão de estar deteriorada, mas sim coisa que vale a pena, alguém que vai receber aquele agasalho, coisa parecida, e sentir-se fortalecido nesse sentido. Então, o trabalho em si, até falava com breve conversa que tive com o Alexandre, que o que leva a essas atitudes, essas ações voltadas de praticar a caridade. A intensa participação, a vontade de sermos úteis, de saber que somos espíritos aqui e olhar para os nossos irmãos com olhos de ver que aquele que está passando por dificuldade também merece uma chance. Então vamos estender a mão, vamos acolhê-lo no sentido de dar a oportunidade, oferecer a ele aquilo que não nos fará falta. Às vezes lembrando também daquela doação do óbolo da viúva, que ela deu do que ela dispunha momentaneamente para alguém. Então era a maior dos beneficiários, aquela pessoa que recebeu, que foi dado do fundo do coração, que ela se entregou verdadeiramente. E muitos de nós, às vezes querendo ficarmos livres de alguém ou de uma situação, a gente já dispõe de dar uma doação, uma esmola, como muitos dizem aí, para que a pessoa saia do nosso redor ali, vamos dizer assim. A caridade em si, a gente sabe que não funciona dessa forma. E até no próprio Livro dos Espíritos cita isso aí, que a caridade mais fácil, vamos dizer assim,
é de você dispor de um bem material, alguma coisa que não te fará falta. Você tem, você possui, não fará falta e você pode doar a alguém. Mas independentemente disso, sabemos da importância da nossa colaboração, dessas situações aí que melhorarão o ambiente de alguém, de uma família, por exemplo. Então, inicialmente, essa fala já dá o sentido de uma casa espírita, de poder compartilhar o pão, o alimento, o agasalho, mas principalmente no acolhimento fraterno, de ouvir aquele que necessita de um desabafo, que se encontra ali amargurado totalmente na vida, na caminhada, por situações diversas, e a acolhida que ele recebe numa casa espírita também é fundamental. Eu me recordo que em novembro do ano passado estivemos em Araraquara e tivemos a oportunidade, junto aos organizadores do ID, estarmos após o almoço conversando com o Rossandro, com o Haroldo Dutra e os demais amigos de lá. E o Haroldo, num determinado momento, ele classificou assim os trabalhadores da casa espírita para a gente muitas vezes deixarmos de lado aquelas palavras difíceis, aquelas colocações assim que as pessoas não terão entendimento, e sim falar uma língua mais acessível de entendimento. Porque muitos corações que nos procuram na casa espírita vêm em busca de um conforto, de um lenitivo às suas dores. Então a importância de podermos dar acolhida numa linguagem de entendimento fácil, porque às vezes não são espíritas que chegam até um centro, até uma casa espírita, em busca de um reconforto, pela perda de entes queridos, por circunstâncias da vida, decepções e etc., que vai causando assim sofrimento muitas vezes. E dentre tantas vertentes ali religiosas, que já procurou e não se deu bem, por exemplo, ele vai se adentrar numa casa espírita e ele busca esse conforto, esse consolo. E a gente sabe que aqui na casa espírita nós possuímos algo que, vamos dizer, muitas outras vertentes religiosas não podem oferecer. A continuidade da vida, a reencarnação, essa coisa maravilhosa que nós sabemos. Então, através da reencarnação, que a morte é do corpo, aquela pessoa que nos deu o privilégio de vivenciarmos junto uma existência toda, como filho ou como pai, que seja irmão, coisa parecida, do laço sanguíneo familiar, a gente tem essa oportunidade de saber que aquele momento foi rompido, aquela comunicação entre nós ali encarnados, como familiares, etc. Mas que a vida em si continua através daquele espírito que foi desencarnado, o seu corpo cremado ou sepultado, mas ele continua, sempre na evolução. E quem participou de trabalho mediúnico sabe claramente que nós estamos falando dessa linguagem aí, porque tendo o privilégio, eu tenho, vamos dizer assim, alegria e satisfação de participar de trabalho mediúnico. A gente fica tão contente de podermos, ali naquela sessão mediúnica, encaminhar esses irmãos que vêm desorientados, que vêm revoltados ali, e principalmente quando nos trazem aquele que já está num grau mais assim adiantado de entendimento, aquele que desligou-se dos bens materiais, que já se encontra numa situação melhor, de ter aquele diálogo ali durante a reunião mediúnica. O médium incorporado e você fazendo aquele diálogo, o intermediário, vamos dizer assim. Então a grandeza de tudo isso aí, da nossa doutrina principalmente, é perceber que eles estão vivos e mais vivos do que nunca. A gente percebe a grandeza dessas oportunidades, onde de pessoas queridas eu já tive assim mensagens através da psicografia, ainda não, mas de palavras ali naquele momento que nos deixa assim, mesmo como trabalhador naquele momento ali, como dialogador que estava participando, a emoção toma conta de nós. Recebendo uma mensagem da mãe, da avó, por exemplo, e aquilo nos toca profundamente. Então, percebendo isso aí, a caridade que eu disse há pouco, que não apenas materialmente, você percebe que o médium que se entrega ao trabalho, a equipe de sustentação ao trabalho, que sustenta durante esse trabalho mediúnico, ao médium em si que se doa, sabemos dos inúmeros comportamentos, daquelas comunicações mais difíceis principalmente, onde recebemos aqueles espíritos totalmente revoltados, que ainda vivenciam aquela situação quando ainda encarnados, que o desgaste que é causado ao médium, muitas vezes, a gente percebe assim claramente. Como que é difícil aquele espírito mais endurecido deixar a sua comunicação, no sentido da sua revolta,
da sua perseguição, às vezes num processo obsessivo, junto àquela pessoa que outrora pode ter sido seu algoz. Então a gente sabe que da mesma forma que nós temos as nossas desavenças, as dificuldades, os rompimentos de relações aqui quando encarnados, quando desencarnamos, por exemplo, vamos levar conosco esse sentimento embutido no nosso coração, na nossa mente. E ainda mais, não percebendo muitas vezes que já estamos no mundo espiritual, que já fizemos a passagem para o mundo espiritual. E até a oportunidade bendita de ser encaminhado, por exemplo, a um trabalho mediúnico para que seja despertado dessa realidade. Então, não apenas no acolhimento, não apenas nos trabalhos assistenciais e beneficentes, mas nesse conjunto aí todo que a gente vai falando, a gente percebe que vai se entrelaçando tudo aquilo que lá nas obras da codificação por Kardec, das demais obras que são assim fundamentais para o nosso entendimento da doutrina, e que eu digo que a parte teórica e a parte prática, por exemplo, durante o trabalho mediúnico. E quantas situações vivenciadas, quantas circunstâncias que já passamos ali, onde percebemos claramente que aqueles mais endurecidos, que demoram para desvincular-se daquela situação ainda que está arraigada em si, o sofrimento é causado, para ele principalmente. Lógico que indiretamente, na questão 459 do Livro dos Espíritos, a gente vê claramente, quando é perguntado por Kardec ali, se somos influenciados por espíritos ou pelas influências espirituais. A resposta é muito clara, que muitas vezes eles nos dirigem. Então vejamos bem a importância da nossa boa sintonia, de estarmos com o nosso coração sempre sereno e em paz, que é difícil, é uma coisa muito difícil, a gente sabe, mas principalmente apareceu uma ideia diferente, alguma coisa que a gente tem uma percepção ali, uma aproximação, vamos dizer assim, o orai e vigiai tão falado que a gente tem assim a oportunidade de ouvirmos sempre na Casa Espírita. A importância da nossa boa sintonia, a importância de sabermos que nós temos essa facilidade de sermos influenciados. Às vezes, como eu disse há pouco, por algum algoz do passado, alguém que tivemos uma desavença e agora ele está querendo aquela oportunidade para, de certa forma, nos atacar, deixarmos envolvidos em situações, em circunstâncias devido à sua influência. Então, muitas vezes, aquelas ideias que não fazem parte do nosso dia a dia, aquelas ideias doidas que a gente costuma dizer e brincar, que não são habituais nossas, muitas vezes nos deparamos com situações como essa. Vocês já perceberam? Como de vez em quando uma ideia insistentemente está junto a nós ali, martelando a nossa cabeça? Aquela coisa que não sai, aquela monoideia, aquela coisa sempre batendo na mesma tecla e a gente preocupado, a gente nervoso, a gente ansioso muitas vezes em razão de tudo aquilo ali. Então, a questão 459 do Livro dos Espíritos, eu recomendo que façamos a leitura sempre que necessário for, para que tenhamos uma noção exata a respeito do que a gente está falando aqui. A influência dos Espíritos sobre nós no dia a dia. É uma coisa muito séria que a gente precisa, assim, ter um entendimento melhor e sabermos dessas influências, que somos passíveis de tê-las ao nosso lado ali, no dia a dia. E muitas vezes a gente veja alguém que tem um temperamento assim calmo, tranquilo, uma pessoa consciente, que a gente muitas vezes jamais esperava uma reação bruta dela, explosiva, e do nada, como a gente costuma dizer, a pessoa muda completamente. É comum a gente ver isso aí, que uma pessoa saiu fora da casinha ali e explodiu. Ainda mais nos dias atuais, né? Nessa correria do dia a dia, essa turbulência da nossa caminhada, que todo mundo quer as coisas assim que aconteçam rapidamente, a gente percebe que volta e meia nós nos deparamos com alguma situação dessa aí. Então a importância dessa estabilidade nossa, dessa nossa reflexão a respeito do que nós viemos buscar numa casa espírita, por exemplo. O que nos leva a chegar numa casa espírita? E aquela frase conhecida que a gente ouvimos a vida toda, desde a primeira vez que chegamos numa casa espírita. Se não vem pelo amor, vem pela dor. Então vamos chegar à casa espírita, à igreja que você tem vontade de ir, a congregação, ou qualquer que seja a sua religião, a sua vertente religiosa, vá pelo amor, vá pelo coração tranquilo, em paz, sereno,
que certamente você terá uma rocha ali para te sustentar no momento da dificuldade. É interessante que nós saibamos que quantas denominações religiosas existem. A gente passa, cidade pequena que nem a nossa, em Pongai, temos inúmeras igrejas. É louvável, lógico que é. Cada um tem o seu segmento ali, a sua conduta, desde os seus dirigentes aos frequentadores. Isso é uma coisa louvável, lógico que é. Porque às vezes a pessoa, a família, um chefe de família, ao invés de ficar procurando uma bebida, alguma coisa assim, junta-se a família, vai à igreja, ouve coisas sobre Deus, Jesus, que os fortaleçam. Isso é uma coisa louvável ao extremo. Então, que através dessa proximidade com o Cristo, todos nós nos sintamos cada vez mais fortalecidos, que temos a certeza absoluta que nunca estamos desamparados. E ao chegarmos muitas vezes numa casa espírita, aquela tensão, aquela dificuldade momentânea, aqueles pensamentos totalmente dispersos vão chegando mais, vão centralizando. Olha que gostoso quando a Ana fez a oração, falando de Jesus, dessa proximidade com o Cristo. Ou seja, nosso coração vai se tornando mais receptivo a tudo isso aí. Vamos nos tranquilizando e podendo assim ter aquela base sólida que eu disse há pouco, para no momento da dor, da dificuldade, nós estejamos firmes e fortes ali. E muitas vezes, assim, uma coisa que me deixa particularmente muito chateado é que na acolhida na casa espírita, você percebe que a pessoa chega totalmente fragilizada, sem o chão muitas vezes. E vai melhorando, ela vai chegando, vai tendo essa proximidade, vai tomando assim, de certa forma, recebendo, vai sendo moldada dentro dos parâmetros da doutrina, os ensinamentos, e vai se tranquilizando, vai se realinhando interiormente. E passado um determinado tempo, a gente percebe a pessoa não volta mais. A pessoa não volta. E é um fato triste porque a gente sabe que a sede, na hora da sede, ela veio buscar água. Essa fonte aí inesgotável que nós temos aqui, que é a nossa doutrina. Que nos conforta, que nos auxilia, que nos direciona ao caminho do bem. Amigos do bem, principalmente. Então, é isso que muitas vezes a gente encontra a pessoa na rua depois ali, como é que você vai? Tudo bem? Não, estou bem, eu preciso voltar. Ela já vai dando uma desculpa. Ela mesma vai se entregando, vamos dizer assim, que precisa voltar e etc. Porque ela soube que quando a água estava subindo ali, estava na garganta, chegando ali para tampar a sua respiração, ela veio e se sentiu acolhida e recebeu, assim, a boia para sair daquela condução ali, daquele momento ali, para ser conduzida para águas mais tranquilas. Mesmo assim, eu sempre cito que da mesma forma que durante um trabalho mediúnico, aquele espírito renitente que chega, que causa, assim, às vezes na reunião ali, um transtorno pela sua revolta, pela sua inflexibilidade momentânea ali, que não quer dialogar, que vai continuar perseguindo, que vai continuar isso e aquilo, mas através daquela pleiade de bons espíritos que estão ali, assessorando aquelas pessoas que dialogam, a corrente de sustentação dos trabalhos, de certa forma ele vai se acalmando. Endurecido às vezes porque não quer dar o braço a torcer, é levado. E eu sempre cito também, durante essas reuniões, a importância. Eu cito assim, meu irmão, você vai lembrar do momento que você esteve conosco essa noite. Do momento que você teve a oportunidade de reconduzir o seu caminhar e por sua invigilância, pela sua falta de opinião e de vontade, pela sua perseguição ferrenha aos seus algozes, você está perdendo a oportunidade da sua vida. Então, que Deus lhe ofereça novamente a oportunidade, pelo seu merecimento, que não está sendo assim compatível, para que você tenha essa oportunidade. Então, da mesma forma que os encarnados vêm em busca do auxílio, da luz que possa abrir as suas mentes, nós temos aqui encarnados da mesma forma. Buscam o socorro lenitivo, aqueles outros são trazidos de muitas vezes de circunstâncias, em lares, em situações ali de obsessivos, processos obsessivos, para serem encaminhados e esclarecidos. Muitas vezes. E percebemos mais ainda durante o trabalho mediúnico. Quando da reunião de uma palestra, por exemplo, como a que estamos agora, da nossa fala aqui, muitos de nós trazemos conosco essas companhias. Trazemos essas companhias indesejáveis do dia a dia ali.
que estão próximos a nós, causando um desconforto e assim por diante. E após a palestra, o passe, a água fluidificada, retornamos à nossa casa. E ao retornar à nossa casa, a gente falou, nossa, eu estou tão leve, me sentindo tão bem, parece que tirou com a mão aquilo tudo que eu estava, aquele sufoco, aquela agonia toda, e de certo foi tirado. Porque quantas vezes após as nossas palestras, durante o trabalho mediúnico ali, ao qual participamos, durante a comunicação do médium, ele já se expunha que aquele espírito já reclamando que não queria ter vindo, que não queria estar presente ali, queria voltar para onde se encontrava, continuar o seu trabalho ali, entre aspas, de atormento àquela pessoa, de atormentar aquele lar, aquele ambiente. Então vejamos não apenas o trabalho em si da prática da caridade, mas a caridade no outro sentido, de acolhimento, de encaminhamento, de esclarecimento desses nossos irmãos que vêm desorientados, que vêm buscando ali muitas vezes aquilo que perderam assim o seu norte, o caminho a seguir, e ali estão tendo a oportunidade brilhante, vamos dizer assim, de serem totalmente reconduzidos para aquele equívoco que estavam incorrendo ainda. E quanto gostoso é quando há também no trabalho mediúnico aquela mensagem amiga de orientação. Muitas vezes a gente sabe que há nas casas espíritas aqueles confrontos indesejáveis de relacionamentos, uma pessoa que é assim, a outra que é de outro modo, e de certa forma vai criando um ambiente ali de discussão, desarmonia. E é isso que a espiritualidade, muitas vezes, que está tentando desarmonizar aquele grupo, está desejando que aconteça. Que cria, assim, conflitos ali entre os participantes, entre as pessoas, os colaboradores, para que eles possam atrapalhar de certa forma. E eu cito um caso de uma casa que eu participo, que não é em Pongaí, que já estamos juntos lá há 15 anos praticamente, toda quarta-feira, amanhã estarei lá se Deus quiser, e nunca tivemos nenhum tipo de circunstância de problema dessa natureza, de conflito, porque nós nos damos bem ali, nosso grupo reduzido de trabalhadores, temos as palestras toda quarta-feira ali e tal, e no começo do ano teve algum fato ali que nos deixou incomodado, e até reunimos após esse fato em si, e falamos aí, olha só como que está aberto para obsessão. Às vezes a falta de entendimento de uma pessoa dá vazão para que o grupo possa estar desarmonizando, de estar saindo do foco, vamos dizer assim. Então, a importância de todos nós falarmos a mesma língua. E eu e o Alexandre comentávamos aqui pouquinho tempo ali, que tivemos a oportunidade de nos falarmos a respeito disso. Quanto é mais viável e mais prático e fácil você estar num grupo reduzido de pessoas, num estudo, por exemplo, que aqui é realizado às quartas-feiras, né? Que tem um entendimento, que todos participam assim ativamente, do que um grupo grandioso, às vezes estar em 30, 20 e tantas pessoas, fica uma coisa mais complicada e às vezes improdutivo. E ao passo que você estando mais próximo, falando assim a mesma língua, se torna uma coisa bem melhor, bem mais agradável. Então, tantos benefícios que nós recebemos na casa espírita, que eu acredito que o que nós podemos oferecer em troca, a nossa vontade, a nossa entrega nesses momentos de arrecadações, como foi citado aqui. O ano passado eu copiei a ideia do Alexandre aqui daquele varal solidário. Arrecadamos muita roupa, tínhamos muita roupa, que fazíamos o bazar lá em Pongaí. E deu aquele estalo, eu falei para o Alexandre, eu vou fazer na praça isso aí. Mas arrecadamos muita roupa, bastante, mas uma coisa grandiosa. E o que fizemos? Juntamos o pessoal todo ali, num sábado após o almoço, esticamos as cordas assim nas palmeiras do jardim como um varal, nos bancos e ficou à vontade. Pode vir buscar quem está precisando. Não foi uma hora e pouquinho ali, sobrou quase nada. Divulgamos ali pelo Facebook para os amigos, né? E a gente percebe que a pessoa que buscava, ela necessitava, ela precisava, mas principalmente a qualidade das roupas, que eu citei inicialmente aqui.
uma blusa de couro, um casaco, um blazer assim, uma calça de terno, coisa parecida assim, um conjunto. Mas então a pessoa ficava assim totalmente feliz. Ou seja, com uma pequena coisa. Às vezes está parado no nosso guarda-roupa, no nosso armário ali, na nossa sapateira ali, não está fazendo nada de útil para nós, oferecendo nada. E quantos estão precisando? Então, mais uma atitude, uma ação que eu copiei aqui dos Amigos do Bem, que eu achei muito interessante. E quando eu vi a respeito das escovas para ser encaminhado para a África, né, do Fraternidade Sem Fronteiras, a gente tem que lembrar que quando a gente vê um vídeo daquele, falando da Somália, falando daqueles países lá em Moçambique, que é aquela pobreza extrema, a gente fica assim até perplexo, ver que no mundo atual existe tanta dificuldade daquele jeito. Na dificuldade e na dor. E outra coisa, eu estava vendo o vídeo hoje com um amigo, aquela pobreza extrema e distribuição de alimentos, do prato de sopa, de comida ali, né? E eu falei para ele assim, vê se algum desses nossos irmãos aí, vê se tem algum suicídio nesses países aí de terceiro, quarto mundo que seja, quinto mundo, aliás. Porque a gente vê do outro lado, saciados, Japão, Suécia, o primeiro mundo tão falado, o índice de suicídio lá nas alturas, explodindo, jovens, crianças se matando aí, tirando a sua própria vida, matando a sua dor, porque o corpo padece, vai para ser cremado ou sepultado, mas o espírito não. E aí temos as consequências do suicídio, que a gente sabe claramente. Memórias de um Suicida, lá de Ivone Amaral Pereira, a gente sabe o que acontece perfeitamente com esses irmãos que equivocadamente saem pela porta do fundo. Da dor, da dificuldade, até chegar ao seu arrependimento, serem fortalecidos pelas orações e preces dos seus familiares, até ter a oportunidade de serem conduzidos pela nossa Mãe Maria, que os trazem de volta à realidade. Então, esse irmão que muitas vezes comete o suicídio, ele não quer se matar, ele quer matar a dor que está consigo. Ele quer tirar a dor do sofrimento. E muitos dizem, ele é corajoso, é um herói. Não, ele é covarde, eu não sei. Ele só não pensa na consequência do ato. A família, a mulher, os filhos, os pais, as mães, o sofrimento fica instalado. Então, lá naquela pobreza extrema, que é abaixo da linha da pobreza, da miséria, você vê que eles querem alimento, querem água que não dispõem. E lá do outro lado que sobra tudo. Dinheiro, primeiro mundo, saúde atendida na sua melhor plenitude, as facilidades da vida, tudo fácil. E a pessoa vai, índice altíssimo de suicídio. A cada 4 segundos, uma no mundo, 40 segundos, uma no Brasil. Olha que mundo que nós estamos. E até eu vi há pouco que, até junto ao Rossandro Haroldo, eu não lembro do médico, que ele citava que era a falência total da área médica, da área da psicologia e assim por diante, porque se até a fome não estão matando assim das crianças do nosso Nordeste, lá do sertão de Minas Gerais, do Vale de Jequitinhonha, e agora um agravante a mais, esses irmãos tirando a própria vida. Jovens, por causa de relacionamento com namoradinha, dando o fim da vida. Olha por diante, onde nós estamos chegando. A igreja que eu disse há pouco, de buscarem a igreja, de buscarem essa sustentação, que é louvável, é aí que nós vamos buscar e sentir a diferença. Que a vida continua. As dores, elas são momentâneas. E eu costumo brincar e falar sempre que tudo na vida passa. O que é bom passa. O que é ruim, embora pareça não ter fim, também vai passar. Também passa. Então a importância de nós mentalizarmos o seguinte, que da mesma forma que viemos ali, do berço ao túmulo, ao ápice da produção na agricultura, na nossa juventude e na nossa adolescência, chegamos no ápice também, depois começa o declínio. As maiores fortunas do mundo que nós conhecemos, já ouvimos falar, teve o seu ápice e, consequentemente, o seu declínio. Ou seja, nada é eterno, nada vai permanecer eternamente. E bendita a doutrina espírita que nos esclarece, que nos abre esse véu de uma forma tão maravilhosa, que nos dá a oportunidade de recebermos assim na nossa casa, no nosso seio familiar, aqueles que outrora foram nossos algozes, como eu citei há pouco. E pelo amor, pela vontade de auxiliarmos uns aos outros dentro da nossa casa, a gente vai percebendo a grandiosidade de tudo isso aí. Do momento que vivemos.
E eu costumo brincar sempre, não vamos esperar um relacionamento ser rompido, um matrimônio ser deixado de lado, em razão de entendimento, etc., de escolhas, de equívocos. Não esperar ficar doente para você se prometer para você mesmo que vai mudar de comportamento. Quero melhorar para poder fazer isso. E quando você está com saúde, está são, você está bem, você tem feito, por que não programar agora? O momento é o agora. Então que possamos fazer uso do nosso livre-arbítrio nesse sentido, de sermos mais úteis e presentes onde quer que nós nos encontremos, na atividade da Casa Espírita, no nosso ambiente de trabalho, com os nossos amigos e companheiros, na nossa família, então nem se fala. Que lá é o nosso cadinho regenerador, é ali que nós estamos inseridos para que possamos assim alavancarmos uns aos outros. Que a gente sabe a importância que tem e que precisamos ter assim no momento da dor e da dificuldade. No momento da doença, por exemplo. Quantos de nós aqui já não experienciamos pessoa doente na nossa casa? Pessoa que leva, assim, muitos dos familiares a passarem aquela situação junto. Tinha um tio da minha esposa que ficou acamado quase 16 anos, esclerose múltipla, foi instalado praticamente uma UTI no quarto ali, com um balão de oxigênio, ficou na casa ali. Os pais de bastante idade desencarnaram e ele ficou. A minha sogra, no dia a dia, no atendimento a ele ali, as pessoas, as enfermeiras que trocavam os turnos ali para dar o atendimento, que ele só piscava praticamente, não tinha movimento algum. Ou seja, nós estamos aqui para vivenciarmos experiências amargas também em razão disso. Para saber que não são mar de rosas, como lá na nossa juventude, na nossa adolescência, queríamos ter uma namoradinha, ter um namoradinho ali, para começar a nossa vida e sermos felizes para sempre. Não. E principalmente sabendo de tudo isso aí, que a vida continua, que nós vamos colher lá na frente ou até nessa presente existência, o que nós estamos fazendo agora é um passo a mais para saber o que nós vamos fazer a partir de agora. A nossa consciência. A consciência estampada no sentido de quê? De aprendizado, de presença efetiva nos nossos locais ali, junto aos familiares, por exemplo. Para que, de certa forma, vale a pena, como eu falei há pouco, não esperar ficar doente para recuperar e fazer alguma coisa, mas sim aproveitar o momento. Aproveitar esse momento, essa dádiva que nos foi dada, a vida maravilhosa que certamente cada um de nós temos, mesmo na dificuldade, mesmo na situação mais difícil, mas a sustentação a gente sempre há de encontrar, através da nossa fé, através da nossa busca para superar essas adversidades da nossa caminhada. E as casas espíritas em si, elas são, vamos dizer assim, um elemento fundamental nesse sentido para nós. Não é terminar a reunião, terminar a palestra, acabou o compromisso, não. Temos os livros para estudarmos, termos conhecimento, é fundamental. Então, em razão de tudo isso aí, a gente percebe que vai muito além da nossa visão momentânea a nossa vida atual. O nosso momento atual. Porque muitas vezes a dor que nós estamos vivenciando hoje, a dificuldade, ela nos trará lá na frente um benefício enorme. Nós, pela nossa visão limitada, a gente não tem noção a respeito. Porque a gente percebe que em algum momento da nossa vida, aquilo que nos causou uma dor, um sofrimento tremendo, naquele momento, naquele instante. Aí o tempo vai passando, as situações vão mudando. E a gente percebe como aquilo foi um despertar, um divisor de águas muitas vezes na nossa vida. Em razão daquela circunstância difícil. Daquele aprendizado extra que nos fez assim muitas vezes padecermos em dor, perdermos noite de sono, chorarmos às vezes. Mas estamos aqui firmes e fortes no sentido de podermos avançar. De melhor ainda saber que nós temos inúmeras oportunidades de poder avançarmos e trazer conosco pessoas que precisam de nós. Pessoas que estão ainda adormecidas. Porque cada um de nós temos o nosso tempo. E a gente muitas vezes quer de alguma coisa, de alguém, por exemplo, num relacionamento, uma coisa que ela não pode nos oferecer. Ela não despertou para isso ainda.
A expectativa demasiada em outra pessoa nos leva a decepções grandiosas, né? Então, através desses ensinamentos de Jesus, principalmente, do amor, do legado do nosso querido Mestre, a gente percebe que o nosso coração tem que ser muito assim, flexível nesses momentos. Entender que estamos relacionando, por exemplo, com uma pessoa que é um espírito igual a nós, tem as mesmas carências que nós temos também, às vezes pode ter um pouquinho a coisa a mais, e a gente reconhecer isso aí também, que nós podemos fazer alguma coisa para melhorar a situação e oferecer um auxílio à pessoa, mas ela demanda apenas dela a vontade de realizar. A gente pode ensinar o caminho, mas quem vai caminhar é a pessoa. Então a importância também de nós como pais, como educadores dentro do nosso lar, nesse sentido, direcioná-los ao bom caminho. Mostrar, vamos dizer assim, a estrada a ser seguida. E às vezes a gente ouve de tantos pais, de tantas pessoas aí que estão tristes, decepcionadas às vezes com as escolhas dos filhos. Mas aí a gente é muito sincero, fala, olha, você fez o melhor, você não tentou oferecer? Não, eu fiz o que eu podia, que estava ao meu alcance. Falei, então você está tranquilo. Porque até no livro dos Espíritos, eu não me recordo a questão, que fala a respeito disso aí. Quando um pai se entrega, que oferece tudo que está ao seu alcance ao filho, ele faz uma escolha equivocada, nós estamos assim isentos em razão do quê? Nós tentamos orientá-lo, tentamos assim colocá-lo no caminho reto. E ele, pelo seu livre-arbítrio, saiu daquela estrada, direcionou a uma coisa que não era legal. Então vai padecer pelos seus erros, logicamente. E através desses tropeços da vida, a gente vai vendo que a cada um segundo as suas obras, isso é uma coisa lógica. Mas principalmente, nós percebemos que muitas pessoas, pelo seu espírito de liderança, pelo seu espírito assim que se impõe no sentido de poder auxiliar, elas fazem a diferença. E a gente sabe quantos espíritos grandiosos já nos deram a oportunidade de vivenciarmos isso aí. De acolhimento, de buscas que deixavam seus afazeres muitas vezes para poder auxiliar alguém. No livro Volteio, de Frederico Figner, ali, que a gente sabe que ele praticamente que introduziu os discos aqui no Brasil, foi diretor-presidente da FEB, da Federação Espírita Brasileira. Era um trabalho grandioso que realizava. Estava nos dois polos, por exemplo. Hoje estava à noite num jantar com pessoas de negócios maravilhosos ali, altos rendimentos, muito dinheiro envolvido. No outro dia estava na favela, levando benefício, atendendo pessoas carentes. Trabalho de caridade. E no seu desencarne, depois, lá na frente, quando chegou no mundo espiritual, ele viu que todos estavam com uma luz extremamente alta, brilhante ali, ele ficou ofuscado, apagadinho quase. E ele via Dr. Bezerra de Menezes, Guilom Ribeiro e tantos espíritos aí grandiosos, aquela luz imensa, e ele quase apagado. Aí nós nos recordamos aquela história que a gente ouve nas casas espíritas, que durante as palestras, durante os trabalhos ali, ficava lá no fundo uma pessoa só ouvindo as palestras, os ensinamentos, os estudos da noite, das reuniões que aconteciam naquela casa. E desencarnou. E passado um tempo, um palestrante, viu, Alexandre? Um palestrante, ó, cuidado. O palestrante desencarna também. Então, aí chega lá no mundo espiritual. Então, chega no mundo espiritual, vê que aquele que ficava no último banco da casa espírita do centro lá, grandiosamente iluminado, todo bonitão ali, e ele com aquela velha chaminha apagada. E ele não aceitava. Falou, mas como que pode? Uma pessoa daquela ficava só ouvindo na casa espírita ali, e eu que fui palestrante, eu fazia as palestras, preleções, estudava, estou nessa condição. Aí o benfeitor espiritual respondeu, exatamente por isso. Ele ouvia e colocou em prática tudo aquilo que ele ouviu. Agora você falava e deixou a desejar. Olha só como que são os dois polos dessa história, né? E emendando essa história também, essa foi do nosso amigo Edgar Miguel que contou, que durante também os trabalhos, numa casa, vinha uma senhorinha com a vassoura varrendo a casa, deixando o ambiente limpinho, agradável, antes de começar a reunião, e o Chico estava na casa da prece ali, esperando para início.
e que entra Dr. Bezerra, o Chico esperando ele chegar, e ele passava, Dr. Bezerra dá um beijo na face daquela trabalhadora. Vem outro espírito de luz ali, outro benfeitor, vai lá e dá um beijo na face dela e depois chega junto ao Chico. Aí o Chico perguntou, por que está acontecendo isso aí? Vocês não virem junto a mim aqui? Estão indo dar um beijo naquela irmã primeiro. Foi porque o trabalho dela, ela estava fazendo com amor, estava cantando com alegria, ela estava se entregando momentaneamente. Então, independentemente do trabalho que cada um de nós realizamos na nossa casa espírita, entregando o copinho d'água, entregando a mensagem, ajeitando as cadeiras, recepcionando quem chega pela primeira vez ali no acolhimento fraterno, atendimento fraterno, todos nós temos as nossas as devidas importâncias, vamos dizer assim. Ninguém é diferente um do outro. E uma frase que eu ouvi quando o Alexandre esteve conosco em Pongaí, que eu não esqueci jamais. Tem atividade na hora de fritar um pastel. Vai lá ajudar a fritar um pastel. Eu não vou porque eu sou médium. Lembra que você falou isso? Então, e grande médium é você que na hora de se entregar e ajudar, você está se qualificando. Então, que espécie de espírita você seria se você já está deixando a desejar aquilo que você está estudando, aquilo que você está vivenciando numa casa espírita, de fazer uma coisa mínima que seja, tentando ser algo a mais que alguém, como se fosse, por ser médio, e assim por diante. Então a gente vai nos colocando, nos situando numa casa espírita, nesse acolhimento, nesse hospital que a gente costuma dizer muitas vezes. Indicamos muitas vezes que a pessoa está com algum problema, que a gente percebe que é alguma coisa de obsessão, por exemplo, perturbação, a gente indica a família, leve a uma casa espírita, tente que ouça a palestra, tome o passe, água fluidificada. Mas sempre aliada ao procedimento dos médicos, psicólogos, para que possa, assim, de certa forma, ter o acolhimento, o tratamento material através dos profissionais da área médica, psicólogos que sejam, e aliado ao tratamento espiritual. Isso é de fundamental importância também. E muitas vezes, por não serem espíritas, as pessoas não aceitam, infelizmente. E eu me recordo que não é bem esse assunto, mas eu estava um dia lá na nossa cidade, em Pongaí, estava na cidade, uma cidade pequena, e a pessoa ligou para mim, ela estava trabalhando. Falou, Tavinho, você está na cidade? Eu falei, tô aqui na praça, estou aqui, estava no carro ainda, né? Falei, então, pelo amor de Deus, vem até aqui onde eu trabalho e aplica um passe em mim que eu não estou aguentando mais. Eu estou desesperado aqui. E ela trabalha num lugar público, né? E tinha pessoas para serem atendidas, e ela foi, na hora que eu cheguei, a pessoa deu só falou, está te aguardando ali no fundo. Aí eu fui, tentei conversar um pouquinho com ela, e na hora que eu cheguei, gente, uma coisa que eu me senti um Chico Xavier naquela história que a gente vai falar daqui a pouco. Porque a hora que eu me adentrei ao ambiente que ela se encontrava, ela chorando copiosamente, me abraçou e ficamos assim alguns minutos abraçados. Eu não chorei como o Chico naquela história, que a gente sabe que acontece. Eu só fiquei abraçado a ela e fazendo oração. Minha irmã, que Deus te fortaleça, estamos juntos, que Deus te proteja, tenha paz, tenha tranquilidade. E ela chorando copiosamente, não parava de chorar. Não parava. Até que ela foi tranquilizando, eu fiz a minha oração junto com ela, alguns minutos abraçado com ela ali. Aquele soluço, vamos dizer assim, foi se acalmando, foi tranquilizando. E ela olhou bem para mim, falou, eu agradeço do fundo do meu coração você ter ouvido eu te chamar você, de ter me atendido a ligação, porque você me proporcionou uma paz que você nem imagina. Eu estava sentindo uma presença de alguém do meu lado aqui, uma presença muito forte. E era alguém que não estava com boas intenções, vamos dizer assim. Estava me prejudicando, isso aí estava tirando muito, sugando energia minha. E você veio, através da sua oração, da sua prece, eu me senti muito fortalecida. Então Deus lhe pague, muito obrigado. Aí terminamos, conversei com ela mais algum minutinho, e a fila lá fora aumentando, né? E aí eu falei, olha, lembre-se sempre, você tem evangelho, você tem oportunidade, mesmo trabalhando ali, deixe algumas frases do lado do evangelho, alguma coisa, abra. Leia que seja um parágrafo do evangelho. Não é para ler um capítulo inteiro, não é para ler um item inteiro, não. Leia uma frase e pense em Jesus. Pense no nosso querido Mestre, que Ele está presente sempre junto a nós. Principalmente na nossa dor, onde quando está tudo bem com a gente deixa de lado, nos achamos assim,
totalmente merecedores de tudo aquilo. Mas quando vem a dor, a gente acha que não merece. Que a gente vai na casa espírita, a gente pratica a caridade, a gente não merece nada daquilo. Pode ser que nessa existência sim. E as demais? Hoje já tiramos tantas imperfeições da nossa caminhada, já tiramos muitos equívocos, vamos dizer assim. Já melhoramos muito, mas precisamos melhorar muito mais ainda, né? A gente sabe que é difícil mudar. E o Alexandre, a gente falava inicialmente a respeito dos trabalhos na casa espírita, que às vezes vem numa situação de décadas, então não é do dia para a noite que vai ter mudança. Na nossa vida é a mesma coisa. Eu costumo brincar que tem uma poltrona num determinado lugar da nossa casa. Se mudou 50 centímetros para cá, parece que já mudou o mundo. Vocês já perceberam que é assim? Você vai sair com o seu carro de manhã, por exemplo, para trabalhar, monta no carro ali, se está interditada a rua, você já fica reclamando, começa desde aquela hora. Então qualquer mudança vai nos afetar. A gente sabe que nós somos assim muitas vezes passíveis de não querermos nos adaptar a situações novas. Mas muitas vezes esse despertar para nós é o que é o momento necessário para que possamos vislumbrar novas oportunidades. E durante o trabalho, gente, a gente percebe também, o trabalho da beneficente, quantas pessoas mudam em razão disso, de verem estampada no rosto das pessoas atendidas aquela alegria, aquela entrega de roupa que nós fizemos ali. Olha, foi um momento tão bacana. Crianças viam aquela roupinha, aquele calçado ali, ficavam felizes ao extremo de não poderem ter, assim, não terem condições financeiras de adquirirem, e estava para levar. Ele perguntava: é para mim, eu posso levar? Eu falei: pode, pega, servir, pega. Então veja bem, a gente pode fazer tanta coisa em razão da melhora da vida do outro. Sair da nossa zona de conforto principalmente e saber que nós estamos precisando fazer alguma coisa a mais. E não ficarmos nessa redoma nossa, que está tudo bem, eu estou numa condição financeira estável, meus filhos estão direcionados na vida, tenho minha casa paga, meu carro, esquecer da vida. Não, pelo contrário. Se nós já temos e alcançamos isso aí, agradecer a Deus. Se nós estamos buscando alguma coisa melhor, vamos batalhar e buscar também. Mas lembrando que tantos padecem no sofrimento, como eu disse há pouco. Então, o acolhimento na casa espírita, aquele que se desdobra ou entrega em razão de fazer o melhor ao próximo, de compartilhar a dor que aquele nosso irmão traz muitas vezes, a gente tem que se compadecer no sentido de quê? De poder ouvi-lo, tentar dar bom ânimo a ele principalmente. Essa é uma função que eu admiro em muitos trabalhadores da seara espírita. Que o pouquinho que nós possamos fazer, cada um fazendo um pouquinho, lá na frente vai representar muita coisa. Então que tenhamos este bom ânimo e esse entendimento, porque a situação passa. A oportunidade pode ser realizada hoje, amanhã talvez não seja possível. A gente vê muitas vezes por aí os animais maltratados, que estão sendo assim muitas vezes surrados, sem alimento, passando fome, sede, amarrados em correntes. Olha que dor e dificuldade. Quando o nosso coração se compraz com esses tipos de circunstância, a gente percebe quão grandioso é o nosso amor, a nossa potencialidade em poder ajudar o próximo. E aquele vídeo que eu citei, que eu vi hoje do Fraternidade Sem Fronteiras, as crianças que crescem dentro da própria roupa, que não tem condição de trocá-las, tomam banho quando chove. E aí vem essa nova visão, Fraternidade Sem Fronteiras. Oferecer através do trabalho voluntário de profissionais médicos, dentistas, psicólogos, de se deslocarem daqui até a África para poderem compartilhar esses momentos. E eu me recordo que em 2016, quando estive lá em Araraquara, no primeiro seminário com Haroldo Dutra, que eu tive a oportunidade, em São Carlos, não em Araraquara, em 2016 foi em São Carlos, depois Araraquara no final do ano. E chegando numa casa espírita que eu faço palestra, eu comentei a respeito desse projeto. Numa reunião lá, numa palestra minha. E passado o tempo, no final de março, conversando com uma amiga lá que eu vi, a vi com a camisa Fraternidade Sem Fronteiras, eu perguntei a ela, você comprou essa camiseta pelo site? Eu não consegui. Ela falou: não, eu estive lá em Campo Grande e eu comprei diretamente lá em Campo Grande. Aliás, em abril, que foi no começo do mês passado, teve no Mineirão lá em Belo Horizonte e ela esteve presente. E até ela falou assim: então se você quer a camiseta eu vou trazer para você.
Falei, então, por favor, você me traga 2 camisetas. Aí ela foi, comprou 2 camisetas lá no evento, mandou foto para mim e tal. E nos encontramos na quarta-feira seguinte, ela me entregou as camisetas, me deu um abraço. Eu falei, qual é o valor das camisetas? Ela falou, não, Tavinho, isso aqui não é nada. Você me apresentou o Fraternidade Sem Fronteiras que eu não conhecia. Através daquela dica sua, eu comecei a entrar lá, ver o trabalho grandioso que é realizado. Ela fez apadrinhamento, me deu essas 2 camisetas e uma para minha esposa ainda por cima. E me deu um beijo, um abraço e falou assim, você não queira saber como foi bom você ter dado essa dica para mim, que eu estou ajudando alguém hoje, que eu sei que necessita, eu estou sendo útil a alguém. E que eu fiquei mais feliz, que me arrepiou na hora ali ainda, quando ela me disse também. Não por vaidade, porque isso não é o caso e não é esse o propósito. Falou, através da sua palavra, das suas palestras, das suas preleções, você nem queira saber o quanto de pessoas você tem ajudado. Então, que Deus te ilumine, que Deus te proteja. Eu ouvi aquela, eu fiquei tão feliz de ouvir isso aí, porque não tem propósito maior de saber que aquilo que você sai da sua casa, anda 20, 30, 50, 100, 200 quilômetros seja, para fazer uma palestra, falar 40 minutos, meia hora, 1 hora que seja, e saber que a sua palavra está sendo bem ouvida e direcionada e deixando um coração muitas vezes aliviado. Então, bendita doutrina espírita, a casa espírita que eu tenho a oportunidade de falar e tentar deixar essa mensagem, que possamos compartilhar juntos esse aprendizado, esse manancial que não tem fim, vamos dizer assim, que nos conforta, que nos dá paz, nos dá tranquilidade e o equilíbrio. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com vocês aqui, novos amigos que a gente vai fazendo a cada oportunidade, ao Alexandre e a Ana, amigos do coração, amigos do bem, que vão levar comigo assim sempre essa oportunidade e gratidão, esse companheirismo, para que possamos todos nós, juntos, mesmo com dificuldade, mesmo com dor, mesmo com choro, mas nós vamos chegar junto lá na frente e ver que valeu a pena essa nossa caminhada. Nos dedicando à doutrina, levando assim muitas vezes o consolo, o conforto àquele que não possui nada, mas saber que nós estamos sendo úteis no sentido de dar a mão a esses irmãos menos favorecidos. Então, que cada um de nós, ao retornar aos nossos lares, possamos levar o nosso coração leve, a nossa paz interior tão buscada a cada dia, a paz, aquelas pessoas que estão conosco, que nos preocupamos, e principalmente aquelas que se preocupam conosco também, que nos direcionam preces e orações. Que tenhamos uma semana totalmente iluminada e abençoada, e que a paz e o amor do Cristo se faça presente no coração de cada um de nós, hoje e sempre. Que assim seja. Não estou conseguindo tirar aqui. Faz favor. Acho que não é pra você parar de falar. Nossa, meu Deus. Tavinho, eu faço minha, eu acho que de todos aqui, as palavras da sua amiga, nossas, você não sabe o bem que você faz. Gostoso isso. Você traz uma palestra com um olhar tão carinhoso, um olhar tão amigo, tão doce, mas não deixando passar um puxão de orelha para todo mundo, né? Que é o que a gente veio fazer na casa espírita, não é mesmo? Exatamente. Não só na dor e na dificuldade, né, Ana? Exatamente. Então eu queria agradecer mais uma vez a Casa Espírita de Pongaí pela ajuda do Fraternidade Sem Fronteiras. A gente está precisando das escovas, peço novamente, quem puder ajudar. Gratidão eterna, seu Tavinho. O Tavinho foi fantástico na colocação dele e não deixou de dar um puxão de orelha em todo mundo, né? A gente vem para a Casa Espírita, a gente volta da Casa Espírita. E nós estamos aqui para acolher, não tem problema, a gente vai e volta, a gente acolhe do mesmo jeito. Mas que bom seria se a gente ficasse por um tempo. Vou deixar só o exemplo do trabalho voluntário de sexta-feira. O ano passado estávamos em 3, em 4, esse ano estávamos em 11, trabalhando na barraca do asilo. Isso para mim é gratificante ver a ajuda ao próximo. Eu acho que quem trabalhou deve ter sentido isso, né? O trabalho para o próximo não tem
não tem dinheiro, não tem nada que pague. E esse ano foi muito especial estar uma turma reunida na barraca do asilo. Eu queria agradecer a todos que nos ajudaram. Eu vou ler o texto que o Alexandre colocou. O que acontece quando você começa a frequentar um centro espírita? Para o pessoal que nos acompanha também participar. Quando você entra no centro espírita, você não se torna médium, a não ser que você já tenha nascido com o corpo físico preparado para isso. Você não começa a ver ou ouvir os espíritos. Quando você entra no centro espírita, não existe nenhuma espécie de recado dos espíritos superiores direcionado exclusivamente a você. Tampouco seus familiares desencarnados te enviarão carta dizendo que você deve ou não fazer da vida. Quando você entra no centro espírita, as pessoas não vão te contar quem foi ou fez em suas vidas passadas. Se essas informações fossem necessárias, você se lembraria por conta própria. Basta saber que você colhe hoje aquilo que plantou em outra existência, até para que você passe a semear com mais sabedoria e amor no seu dia de hoje. Quando você entra em um centro espírita, você não recebe a solução mágica para resolver seus problemas. Suas dores continuarão a existir. Suas perdas, suas mágoas, suas dificuldades de relacionamento ou o que quer que você enfrente na vida. Quando você entra no centro espírita, você definitivamente não está salvo. Seu lugar no céu jamais poderá ser comprado, até porque a ideia de céu do espiritismo nada tem a ver com anjos tocando harpas nas nuvens, e sim com a consciência tranquila do dever cumprido. A verdade que poucos compreendem ou querem compreender é que quando você começa a frequentar um centro espírita, absolutamente nada muda em sua vida. Acredite, nada mesmo. A não ser que você tome a decisão de mudar, que você compreenda que precisa realizar melhorias em si mesmo, que aceite o convite da reforma íntima e moral, tudo continuará da mesma forma que estava. Ninguém pode viver nossa vida ou dar por nós os passos que nos cabem. Compete a cada um de nós a construção da nossa própria felicidade. Essa noção de responsabilidade individual, tão pouco considerada nos dias atuais, é com certeza uma das primeiras lições, entre tantas outras, que você aprenderá quando de fato entrar em um centro espírita. E o centro espírita está sempre aqui para acolher a todos que chegam com muito amor e carinho. Só a mudança depende de cada um de nós, ninguém muda pelo outro. Então eu gostaria de agradecer mais uma vez o Tavinho e pedir a todos agora nesse momento para a gente se preparar para um passo coletivo, beneficiando também os nossos irmãos da internet, os nossos irmãos aqui presentes, que todos se acalmem seus pensamentos, continuem nessa frequência de amor e de paz e tranquilidade, confiantes em Deus, nosso Pai, que não nos abandona, que não nos deixa. Se passamos por dificuldades, Deus sabe o que faz. Se não somos atendidos em tudo o que pedimos, é porque não sabemos ainda pedir. Pedimos muito e agradecemos tão pouco. Em nossa mente, a figura meiga e doce do Mestre Jesus, no meio de nós, nesse momento, com seus braços abertos, em suas mãos, luzes, em seu coração, feixes de luz que chegam até nós. Eflúvios de paz e de amor neste ambiente agora, todos nós recebemos. E pedimos, Jesus, que vá ao encontro dos nossos amigos que estão nos ouvindo pela internet. Ouça os seus pedidos, suas dores, suas dúvidas, suas mazelas, suas tristezas. Dê o conforto e o equilíbrio necessário para que juntos possamos, Senhor, caminhar e trilhar o caminho do bem.
que nunca nos esqueçamos que não há mal que dure para sempre. Infinita somos nós, somos infinitos e as dores não. Somos com o objetivo de ter a evolução à nossa frente e com ela a felicidade plena. Basta nós acreditarmos, termos a fé em Deus e nosso irmão maior Jesus Cristo. Que essa luz se estenda aos nossos lares, dos nossos lares se estenda aos nossos vizinhos, dos nossos vizinhos à nossa rua, à nossa cidade, ao nosso país, ao mundo em geral, iluminando todas as pessoas que comandam a política, que comandam o mundo, para que tenhamos mais amor e paz. Agradecidos que somos, Jesus, pela sua presença entre nós, agradecidos que somos pelo conforto que nos dá, sempre que pedimos, e às vezes tão pouco agradecemos. Obrigada, Senhor, fluidifique a água que todos irão beber neste momento, que cada um receba o remédio necessário para as suas dores, tanto do corpo físico quanto espiritual. Agradecemos a espiritualidade maior, a espiritualidade amiga que nos acompanhou até este momento e nos acompanhará até nossos lares, ao nosso mentor espiritual, ao nosso irmão maior Jesus Cristo e a Deus. Muito obrigada e que assim seja.